Fala aí galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Arthur Jurassic. E no vídeo de hoje eu irei fazer o review do Inostrancevia Strike Attack da Mattel. Bom colecionador, bom colecionadora, finalmente estão aí, né, depois de tanto tempo, né, vim trazer uma peça nova aí, né, finalmente empacotada, né, lacrada na embalagem, vamos dizer assim, porque já que a maioria dos meus reviews aqui, né, são dinossauros já soltos, que eu não tenho mais a caixa, né, no caso são dinossauros já usados que eu não tenho a caixa para mostrar, e finalmente eu pude adquirir o Inostrancevia da Strike Attack da Mattel, da linha de Jurassic World Rebirth. E sério, eu tive a sorte de encontrar esse bicho. Vocês viram, né, o vídeo anterior aí do canal que fui fazer o Toy Hunt. Eu encontrei, né, eu até falei lá que o Inostrancevia é um mamífero, mas não, né, ele não é um mamífero, ele é um teropsídeo, se eu não me engano. E enfim, acabei me empolgando demais naquele dia lá e falei o nome desse bicho aqui, né? Na verdade, o gênero dele é errado, né? Ele não é um mamífero e sim é um outro tipo de espécie. E bom, falando um pouquinho de história sobre essa figura, né? Eu adquiri ela no Brinquedo Legal, se eu não me engano, né? Foi a loja que eu encontrei essa peça e o valor dela simplesmente não foi muito barato. Mas eu posso dizer que também não foi tão caro assim, né? Na verdade, querendo ou não, todos os dinossauros estão caros. E ela custou R$ 169,99, né? Ou seja, arredondando aí para R$ 170 reais. E a maioria desses preços tá assim, só tinha ele lá de Inostrancevia, não tinha outro. E enfim, consegui pegar ele, adquiri ele, tava perto do meu aniversário também, então eu não tinha adquirido nenhum no meu aniversário, né? Então eu pretendi pegar ele, né? E falando um pouco sobre esse animal aqui, né? Na verdade ele foi um terápsia, foi encontrado lá no rio do Ina, na Rússia, né? Ele viveu, se eu não me engano, na América do Norte. E enfim, bora lá fazer o review dessa peça que eu tô muito ansioso, né? A gente pode ver que a caixa dele é muito diferente, né, das outras caixas. Aqui a gente pode ver a figura, né, o que ela demonstra ali, o mecanismo dela, e aqui fala, né, que é da linha Strike Attack, Inostrancevia, Jurassic World Rebirth, né, que temos o espinossauro sendo tampado pelo preço aqui, e enfim, aqui atrás na caixa, né, mostrando o Inostrancevia aqui no Photoshop, o mecanismo dele, e enfim, mostrando também alguns outros dinossauros da linha, né, como o Monolophosaurus, o Tapejara e o Iuchisaurus, né? São os três dinossauros que estão em destaque aqui nessa caixa. Então bora lá fazer o review do Inostrancevia. Bom galerinha, bora lá então fazer o review do Inostrancevia. Antes eu quero mostrar um pouco sobre essa nova caixa de Jurassic World Rebirth aqui para vocês. Bom, aqui podemos ver, né, a paisagem, né, que tá muito bonito, né, lembra muito aquelas montanhas montanhosas, né, de Jurassic World Rebirth, que os personagens são atacados pelo Quetzalcoatlus, né. Podemos ver aqui o logo de Jurassic World Rebirth, né, o nome da linha dessa peça, que é Strike Attack, e o nome Inostrancevia, né, que é o nome aí do teratopsídeo. Também podemos ver aqui o preço dele, né, aonde foi comprado aí na Brinquedo Legal, e a gente pode ver algumas informações aqui, né, e atrás aqui podemos ver também o Inostrancevia, né? A gente pode ver um mecanismo ali do Inostrancevia. Aqui podemos ver os três dinossauros, né, podemos ver o Monolophosaurus, o Iuchisaurus e o Pterossauro, né, que não é dinossauro, que é o Tapejara. Aqui temos mais uma representação da logo de Jurassic World Rebirth. Então bora lá fazer o review
do Inostransevia. Uma coisa que eu notei aqui nessa caixa é que aqui parece aquelas portas, né, de Jurassic Park, né, que deu para perceber. Podemos ver um arranhando o dinossauro. Sério, tá muito bonito isso. Gostei muito. Aqui embaixo da caixa tem algumas informações sobre a peça. Enfim, bora lá então, né, abrir aí o Inostransevia. Vou pegar a tesoura aqui. E bom, o Inostransevia é bem rápido e básico tirar ele da caixa, né? Ele só tem essas duas travinhas aqui, né, que segura ele, né? Só cortar uma, cortar a outra e pronto. Por mais que seja fácil, tá solto aí da caixa o bichão, tá solto da jaula o monstro. E pior que não, tem mais uma ali grudando o pé dele e eu não tinha visto. Tem mais uma ali, ó, grudando o pé dele. Aí, finalmente tá solto aí no Inostransevia. E aqui está a caixa. Bom, já estamos com o Inostransevia fora da caixa. Bora lá então fazer o review dessa figura. Bom, começando com a coloração dessa figura, que é uma coloração muito bonita. Podemos ver que a coloração dessa figura, né, o plástico inteiro na verdade tem essa coloração toda creme, né, uma coloração creme que eu achei muito bonita, né. Ela pega toda a cauda aqui dele, ela pega também aqui a parte do pescoço, né. Ela não pega essa parte aqui do pescoço. E ela pega toda também as patas, né, dianteiras e traseiras aí do animal. E enfim, essa coloração creme está presente no plástico do corpo inteiro, né, do Inostransevia. A gente pode perceber que também tem essa listra, né, marrom, que começa daqui do crânio do Inostransevia e vai quase, né, pega aqui a divisória. A gente pode ver que ela vai até quase a divisória, né, passando não passa. Ela vai até no pâncreas aqui do animal, né, e querendo ou não, essa listra marrom aqui tá dos dois lados, tanto desse lado como no outro, e no outro tem um pedacinho fora aqui ainda, né, e quase que essa aqui passa. Eu acho que a Mattel nessa listra aqui do outro lado ela foi um pouco mais longe, né? E nessa listra, como a gente pode ver, ela parou um pouco mais longe. Esse aqui um pouco mais perto. Enfim, essa coloração laranjada ela só tem aqui no pescoço, né? Ela tem aqui também no crânio do animal, né? Aqui no rosto dele. Pega aqui a parte quase do olho dele, né? E também pega essa parte aqui do focinho, né, fazendo junção aqui com o dente, né, parecendo que deu alguma coisa ali no dente, né, alguma coisa assim. E enfim, tem essas listras aí no rosto do animal também. E enfim, a gente pode ver aqui, ó, que também tem essa coloração alaranjada, né, a coloração marrom tem essa listra aqui. E também ela começa daqui, vem um pouquinho ali embaixo. Essa aqui vem um pouquinho mais ali embaixo, né? Podemos falar também da coloração do olho do animal, né? Que é uma coloração totalmente amarela com a pupila, né, preta. A gente pode ver que tem a coloração inteira marrom aí também da boca dele, né, da mandíbula dele, que é inteira marrom, que eu achei muito bonito. Eu achei que essa coloração combinou muito com o Inostransevia. E os dentes também tá muito esculpido, né? Não tá dando para focar, mas se vocês puderem ver, ó, o dente dele tá muito esculpido, tanto os dois lados. Tem assim algumas que aqui não tá dando para focar, mas tem algumas ranhuras, né, como a gente pode ver ali no dente do Inostransevia, né? A boca dele abre, né? A boca do céu é pintada, a língua também nessa cor chiclete, que eu acho muito bonita, que dá a impressão, né, que é uma cor molhada,
que eu gosto muito disso no dinossauro. Essa mandíbula aqui também eu gosto muito, porque não é uma mandíbula cortada, e sim uma mandíbula inteira, né? Não tem aquele corte, né, igual o Tiranossauro Rex. A gente pode perceber também no Inostrancevia que ele tem algumas cicatrizes, tanto aqui no braço, né, tem bastante cicatrizes, como aqui na perna também. E a Mattel colocou bastante cicatrizes, né, nesses novos dinossauros aí. E enfim, não só no dinossauro, mas como nos Pteropsids, né? Na cauda que também tem algumas cicatrizes, como a gente pode ver. E enfim, uma coisa que eu gostei muito agora que a Mattel tá voltando a fazer é isso aqui, ó. Ela colocar o QR Code na pata juntamente ao logo oficial. Isso aqui pra mim é simplesmente incrível, eu gosto muito disso, porque daí não precisa puxar, né? Não aparece aquele coisa feia que puxa ali de cima. Simplesmente está aqui, ó, o QR Code, né, já para escanear, e aqui a logo do Jurassic World dizendo que é um produto totalmente oficial. Eu percebi também aqui no Inostrancevia, né, que ele tem algumas pigmentações aqui no corpo, né, como a gente pode ver que tem essas manchinhas, né, aqui, né, podemos ver o nervo dele ali também, e aí as cicatrizes ali também, né, a gente pode ver que ele tem essas pigmentação que eu acho muito maneiro, muito da hora isso aí. Eu achei o pescoço dele muito detalhado, cara, muito esculpido, né, como a gente pode ver aí, ó, a cara dele muito detalhada, o olho dele, os dentes também com aquelas ranhuras, né, e enfim, eu gostei muito desse Pteropsídeo. Podemos ver que ele é totalmente detalhado. Outra coisa que percebi, que eu acho que foi de fabricação, que a Mattel, ela meio que deixou cair uma manchinha laranjada, não era para ter isso aqui, era para ser todo essa cor creme aqui também, né, mas enfim, foi defeito de fábrica, né, então temos que relevar, não tem muito o que fazer, só se pintar ali depois, né. Aqui embaixo tem bastante dessas manchinhas aí, dessas pigmentações, né, e também um pouquinho de defeito de fábrica ali, ó. Enfim, as patas dele também são muito detalhadas, né, é muito bonito, gostei muito do Inostrancevia. E enfim, falando um pouco sobre o animal, né, que eu falei que é um mamífero, mas não é um mamífero, né, falando um pouco sobre o dente do Inostrancevia. O Inostrancevia, né, simplesmente tinha um dente muito grande, né, que era caracterizado por caninos superiores ao longos e também ligeiramente curvos, né. Como a gente pode ver, o dente dele é curvo, né, tem essa curvatória aqui que ele faz, ó, que eu achei muito legal. Isso aqui é muito maneiro, que dá um contraste muito maneiro, né, pro animal. E enfim, além de ser curvos, né, os dentes dele tem uma medida entre 12 a 15 centímetros, ou seja, é muito grande, né, mais ou menos o tamanho do dente de um tigre, dente de sabre, né, se não for maior ainda, né. E esses dentes do Inostrancevia eram usados para perfurar o pescoço de suas vítimas, né, que ele não era, né, um Pteropsídeo tão grande, né, ele era um Pteropsídeo médio, né, não também tamanho do Listrosaurus, não sei se ele tinha esse tamanho, mas pequeno também ele não era, né, e ele tinha esses dentes perfeitamente, né, para furar o pescoço das suas vítimas, né, e não era adequado para mastigar, né, tinha um método de alimentação que consistia em arrancar pedaços de carne e engoli-los inteiros, ou seja, na hora que ele dava aquela dentada, ele tirava um pedaço e já engolia. Esses dentes dele aí não eram consideráveis feitos para mastigar, era simplesmente mesmo para arrancar um pedaço e engolir, né. E os caninos, né, os dentes do Inostrancevia media aí um tamanho de 12 a 15 centímetros, como eu falei, né. E o Inostrancevia, ele já apareceu em alguns documentários, né, eu não me lembro se ele apareceu em algum documentário
Eu não me lembro agora se ele apareceu em algum documentário. Pelo que eu me lembro, eu acho que ele apareceu em algum documentário. Só não tô lembrado o nome do documentário que apareceu. Acho que ele apareceu numa vida do nosso planeta. Né? Ele não apareceu com aqueles dentão lá, mas ele apareceu. Né? Ele teve pouca participação lá na vida do nosso planeta. E eu não lembro se ele apareceu ou não em outros documentários, mas eu lembro que ele apareceu na vida do nosso planeta. E ele teve uma representação até que boa. Não tinha aquele dentão gigante igual tem aí no brinquedo da Mattel, porque a gente sabe que a Mattel exagera às vezes, né? Mas enfim, eu não lembro se ele apareceu em Jurassic World Alive. Eu acho que apareceu, eu não lembro agora no momento também. Mas enfim, o Innostrans Serve eu gostei muito dele, foi uma ótima peça que a Mattel fabricou. É uma peça muito bonita e também, se você for adquirir essa peça, adquira, porque é uma peça que vale a pena comprar, você vai gostar muito. E enfim, uma coisa que eu tenho que falar do Innostrans Serve, né, que ele tinha um comprimento de pouco mais de 4 metros em crânio e 45 centímetros, ou seja, o crânio dele era muito grande. A gente pode ver que o crânio dele é bem longo aqui, né? E na vida real era mais longo ainda, ou seja, o Innostrans Serve ele tinha assim um crânio longo, né? E a maior parte da espécie, né, foi encontrada, exceto algumas costelas e vértebras menores do Innostrans Serve, ou seja, foi não encontrado totalmente, né, o animal, mas tem algumas costelas e vértebras do Innostrans Serve. Enfim, eu vou fazer algumas comparações aqui com o dinossauro e também vou medir ele para ver quanto ele mede aí, né? Bom, bora lá medir ele aqui então agora, né, para ver quantos que ele mede aí. Em comprimento, né, o Innostrans Serve não é tão comprido assim, né? Ele é mais comprido do que grande, mas tudo bem, né? O Innostrans Serve mede aí em comprimento, né, uns 18, 19 por aí, né? Ele é até grandinho em comprimento, mas em altura, aqui que é o topo mais alto dele, né, que ele não era tão grande assim, ele mede aproximadamente uns 7, 8 por aí, né? Ele não é também tão comprido, né, e tão grande assim também. Enfim, bora lá para comparação. Vou comparar com ele alguns dinossauros aqui da coleção. Bom, primeiro dinossauro que eu vou comparar ele aqui, não é um dinossauro tão grande também, mas é um dinossauro, né, que é simplesmente o Moros Intrépidus, né? Como a gente pode ver, o Moros Intrépidus é totalmente maior do que ele, né? Um pouco mais grandinho aí do que o Innostrans Serve, né? Já passa aí dele em altura. E o próximo dinossauro que eu vou comparar também é o Majungasaurus Major. Aí, como a gente pode ver, o Majungasaurus com certeza é bem maior do que ele, né? Como a gente pode ver aí, nem se compara, né? Mas enfim, tá aí, né? A comparação com o Majungasaurus. Eu vou comparar ele também com o Carnotaurus, que com certeza não vai dar, mas tá aí, né? Eu não quero humilhar o Innostrans Serve, né? Mas tá aí a comparação do Carnotaurus com o Innostrans Serve aí, pra vocês verem. Com certeza o Carnotaurus é maior, isso aí não tenha dúvidas, né? E, enfim, essa foi a comparação de tamanho aí com o dinossauro. Bora lá então, né? Medir. Escanear o QR Code aí do Innostrans Serve. Bom, galerinha, já estamos aqui para escanear o Innostrans Serve. Bora lá então escanear o Innostrans Serve. Bora lá. Escaneando, carregando. E tá aí o Innostrans Serve. Simplesmente muito igual a peça, né? A figura. Só as unhas ali que é muito pintada, né? Que no brinquedo não tem essas unhas pintadas. Mas enfim, bora ver algumas
informações deles aqui. Eles não se transferem comparação de tamanho com o humano, a dieta dele, o peso é de um porco e a origem dele aí também. E enfim, tá escaneado aí o Inostrancevia. A articulação do Inostrancevia, tem articulação aqui na pata, como a gente pode ver, né, na perna, aqui na coxa, nos braços aqui também. Nos braços não vai para trás, só vai nem para frente muito. Eu também não quero fazer muito esforço, né? O mecanismo do Inostrancevia é simplesmente aqui na cauda, né? Se abaixou a cauda, ele abre a boca. Simplesmente assim, ó, abaixou a cauda, ele abre a boca. É um mecanismo que tava a brincar, né? Um mecanismo muito similar ao mecanismo do meio daquele crocodilão que a Mattel lançou para Primal Attack. É basicamente o mesmo mecanismo. Muito legal também, ó. Podemos ver aí, né, que dá muito certo. Mas, enfim, só para avisar também que o dente aqui não é tão duro, tá? Não é nem duro, é um dente de borracha. Qualquer coisinha que você faz, ele já mexe. Ele é bem mole mesmo, tanto de cima como de baixo. Mas, enfim, esse foi o review do Inostrancevia aí da Mattel. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!